Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um podcast da Central do Investidor. Meu nome é Eliseu Mânica Júnior, eu sou investidor há mais de 17 anos e sou apaixonado pelo mercado financeiro. Esse é um podcast de investimentos para quem gosta de um bate-papo sobre mercado nacional e internacional, ativos financeiros e muito mais. No episódio de hoje, eu tenho o prazer de trazer dois amigos, investidores com experiência, são profissionais do mercado financeiro, e a gente vai falar sobre esse ano desafiador, que normalmente é o ano de eleições presidenciais no mercado financeiro. Para falar um pouquinho mais sobre isso, eu tenho o Francisco Dalry. Francisco, seja bem-vindo. Muito obrigado, Eliseu. É um prazer aqui estar participando do podcast da Central do Investidor. Espero conseguir aí contribuir com o meu pequeno conhecimento aí para todas as pessoas que estão nos ouvindo. Outro convidado é o Júlio Brandão. Júlio, seja bem-vindo. Prazer, pessoal. Júlio Brandão. Vamos compartilhar um pouco, vamos bater um papo aí sobre investimentos, falar desse ano eleitoral. Acho que a gente tem bastante coisa aí para conversar. Ok, pessoal, então, ano de eleições. A gente sabe, teoricamente, que é um ano que tem muita volatilidade. E para o ouvinte, como ele pode ganhar dinheiro nesse ano? Como se caracterizam os anos de eleições presidenciais? Olha, em anos eleitorais, tá, como a gente tem alguns fatores que acabam acarretando bastante risco, como uma incerteza de qual governo vai entrar, um aumento do risco país, né, muitos ruídos de capa de revista, muitos ataques pelos candidatos, isso aí traz muita incerteza para o investidor estrangeiro que olha para a nossa Bolsa brasileira. E sabendo que eles movimentam mais de 50% da Bolsa, vai impactar, bem ou mal, na volatilidade dos papéis, dos ativos como um todo. Então, assim, pessoal, ano de eleição é um ano que a gente tem Copa do Mundo, a gente tem ruído de todos os lados. Esse ano vai ser um ano um pouquinho mais apimentado em relação a esses ruídos, não só internos, como também externos, com potencial guerra na Ucrânia. Então, assim, uma invasão russa na Ucrânia, né, podendo ocasionar uma guerra. Então, a gente tem muitos fatores impactando de todos os lados e a gente tem que saber exatamente identificar se é um ano de oportunidade ou se é um ano realmente de que a gente vai atuar com medo, né? Em termos de dados, se a gente olhar para o passado, pessoal, a gente vai ver que em vários anos de eleição nós tivemos anos com retornos positivos e anos com retornos negativos. Então, é muito incerto, mas assim, na grande maioria dos anos, a Bolsa vai para cima. Quando a gente pega um mandato completo, né, do presidente em si, não importa se é um presidente de direita ou um presidente de esquerda, acaba atendendo ambos as partes por conta do Congresso mais centrão, como a gente fala, né, convergindo para o centro, essas políticas. Então, eu não consigo ver num horizonte de uma curva longa a Bolsa para baixo. Eu acho muito difícil isso acontecer, mas falando de um ano de eleição em si, aí a gente tem que pensar com estratégia. Como o Júlio havia falado, volatilidade normalmente me dá cheirinho de oportunidade. Porque o que acontece? Quando a bolsa está caindo, não significa que o investidor vai perder dinheiro. Esse é o primeiro paradigma que a gente tem que quebrar. A bolsa caindo é oportunidade, bolsa subindo também. Tudo depende de que lado da moeda nós estamos. E a volatilidade em si, o que eu falo de volatilidade é ativo subindo um monte ou caindo um monte. Altas muito fortes ou quedas muito fortes, nós temos prêmios. E esse prêmio, atrás desse prêmio, né? O risco e o prêmio, nós estamos atrás do prêmio. Então sempre tem como ganhar dinheiro. O interessante é acertar. Então, bolsa para baixo não significa que nós teremos prejuízo, assim como bolsa para cima também não significa absolutamente nada. É apenas a volatilidade do índice. E aí, a partir disso, a gente começa a traçar estratégias e dessas estratégias a gente tenta aí rentabilizar a carteira. Sobre a questão da volatilidade, né, em períodos presidenciais, o investidor tem um pensamento meio que clichê, né, no sentido de que quase sempre é um período de queda. A gente pode olhar para o passado para identificar como aconteceram nos anos eleitorais. 2010, Dilma, 9% CDI e Bovespa, 1%. Tá? 2014, Dilma, CDI 10% e Bovespa menos 2,91. Então a gente vê mais um ano negativo. 2018, Bolsonaro, CDI 6,6%, 6,42% na sua média anual e Bovespa em 15%. Falar do ano em si e fechar a janela, a gente fica muito fechado em relação ao horizonte de se investir em bolsa, porque a gente acaba olhando uma janela muito curta
E a janela muito curta tem volatilidade, como o próprio Francisco falou. E a volatilidade nada mais é do que a dispersão da média. Então a gente precisa ficar antenado e observar na curva longa, que é o que importa, é onde estão as grandes fortunas. Né? Então, que é o seguinte, se a gente pegar 2006 para 2010, a gente teve mais um retorno positivo de 55%. Veja bem, então a gente consegue ver 98, 2002 positivo, 2002, 2004 positivo, 2006, 2010 positivo. Aí a gente pega um momento ali que tivemos uma crise subprime lá em 2008, que acabou impactando os mercados como um todo, né, tirando muita confiança dos investidores. 2010 para 2014, menos 27%, né, no governo Dilma. 2014, 2016, menos 13% no governo Dilma. Temer assumiu 47% até o final do seu mandato. E aí, por último, aí, pessoal, para finalizar esse monte de dados aí, o governo Bolsonaro ali no seu mandato até aqui, 25% de alta. Se a gente pegar, pessoal, a janela longa, né, que eu acho que é o ponto aqui, a gente vai ver que o ambiente de bolsa acaba sendo positivo mesmo com CDIs altos, CDIs baixos, acabam sendo positivo para o investidor. Como o Júlio havia falado, é momentos de volatilidade alta e baixa, e uma coisa é certa, ninguém sabe o que vai acontecer com o índice amanhã, depois de amanhã, ninguém consegue prever o tempo, mas a gente consegue ver pelas séries históricas que a bolsa tende a aumentar ao longo dos anos. O que acontece, né? Agora a gente entra não do ativo em si, e sim da tomada de decisão do investidor. Um dos fundos, salvo engano, do Lynch, que teve aí uma performance desde 1900, pode me corrigir, Eliseu, 86? Isso, né? Aí é aproximadamente 30% ao ano. E o dado mais legal de todos é que as pessoas que estavam investindo nesse fundo perderam dinheiro. E aí as pessoas perguntam assim, tá, mas como? Bom, quando o fundo caía, os investidores iam lá e resgatavam o dinheiro. Quando o fundo subia, então a cota estava precificada, a cota estava valendo mais, eles iam lá e colocavam mais dinheiro. Então a maioria dos cotistas desse fundo perderam dinheiro, mesmo ele tendo essa rentabilidade, é uma rentabilidade praticamente magnífica, de 30% ao ano. Num período tão perene, tão longo, é muito difícil ter um investimento assim. E nesse caso, as pessoas perderam dinheiro. Então, quem sabe, o problema não está na volatilidade, e sim na tomada de decisão e na forma de arranjo de carteira do investidor. Esse é o maior ponto para a gente ganhar dinheiro ou se proteger na volatilidade. Boa, Francisco, excelente ponto. Comentando do Peter Lynch, um dos maiores gestores do mundo, uma lenda no mercado financeiro. Ele teve, então, para o investidor que não conhece, ele teve um retorno entre 1977 até 1990, um retorno ao ano, média de 29%. Mesmo assim, o cotista médio, ele perdeu dinheiro nesse fundo, mesmo retornando 29%. Mesmo em ano de volatilidade, que é caracterizado, como o Júlio também falou, se o investidor não tiver um comportamento adequado, uma atitude correta quanto aos seus investimentos, ele pode perder dinheiro. Para se proteger num ano de volatilidade, é ter uma estratégia bem clara. Eu sempre bato nesse ponto, ter muito claro o quanto tu vai colocar de capital em risco, para tu não sentir aquele frio na barriga, para tu não sentir, não passar por um sentimento de daqui a pouco estar trabalhando ao longo do mês para perder dinheiro na bolsa, que muitos investidores acabam tendo, que vai muito de encontro com o que o Francisco falou ali, que daí o investidor acaba resgatando na baixa, porque começa a se assustar, e a ideia não é essa. E daí dentro disso a gente tem algumas estratégias que a gente pode adotar com o intuito de realmente de proteção de capital. Alguma delas aí, eu vou citar algumas e vou deixar o Francisco realmente aprofundá-las, tá? Uma delas é operar vendido, né? Tu pode operar vendido apostando na queda das ações, né? Tem como ganhar dinheiro com isso? Então, a gente não sabe, mas tem como ganhar dinheiro com a queda das ações. Isso é muito interessante, né? Tu pensar que mesmo com a queda de um ativo tu pode ganhar, mas isso no mercado financeiro é possível. Compra de opções de venda, por exemplo, comprar opções que vão te proteger de uma queda, tu vai poder vender o ativo com um preço X, né, e deixar depois o Francisco abordar mais profundamente para vocês, tá, pessoal? Mas acho interessante comentar aqui brevemente. Operações estruturadas com ações para fazer realmente hedge através de FENSE, através de rubis, né, ter exposição a outras moedas também, dólar, ouro, libra, né, o dólar é a moeda, o mundo é vendido em dólar, todas as contas de pagamento no mundo são em dólar, então se tem alguma crise, alguma coisa, acaba sendo o refúgio dos investidores. Ouro, tá? Estratégia com ouro também, sempre que o mercado azeda, a gente viu isso no momento agora do Covid, o ouro disparou,
que acaba sendo uma reserva de proteção. O principal de todos, pessoal, que eu acho, no ano de eleição, a gente ter caixa, tá? E ter uma programação efetiva de como fazer a alocação de investimentos ao longo daquele ano. Tá? Não é simplesmente sair aportando tudo e depois ficar sem esse caixa para poder comprar em momentos de queda. Então, assim, pessoal, comprou agora, o mercado caiu, vamos ficar tranquilo. Tem mais caixa para comprar depois e reduzir meu preço médio em determinado ativo. Comprou agora, o mercado subiu, vai ficar feliz. Então, assim, vai na questão da psicologia efetivamente, né, de não se assustar em momentos de crise e também não ficar tão eufórico em momentos de alta. Beleza? Essa questão ali que o Júlio estava falando, por exemplo, operar vendido e afins, a maioria das pessoas realmente desconhece essa questão de como ganhar dinheiro vendido. Até alguns clientes falam assim, olha, que estranho, né? Tô apostando pro ativo cair. Mas, por exemplo, a gente pode entrar na parte de proteção e na parte de especulação, lembrando, não estou trazendo como pejorativo, e sim aproveitar o período. Na parte de proteção, a gente tem ali a questão, por exemplo, a gente tem uma carteira de R$1 milhão em ações. Depois vou fazer um adendo sobre isso, mas R$1 milhão em ações, caso queira proteger essa carteira de R$1 milhão em ações, existem várias formas. Comprando opções de venda, vendendo a correlação, né? Por exemplo, tua carteira tem uma relação aí X com o índice, 60%. Então eu posso aí vender, fazendo cálculo de padeiro aqui, R$600 mil de BOVA11, que é o ETF do índice, e eu protegi boa parte da carteira referente aí a alguma queda. Então, entrando nessa parte de proteção, nós temos vários mecanismos. Só que a questão mais interessante é aproveitar esse momento, porque proteger é bom, a gente consegue fazer os dois. Então, assim, ó, uma custódia, o cálculo básico que normalmente eu faço para começar a operar, a gente tem ali R$1 milhão, a gente vai ter R$600 mil de custódia, além para fazer operações. Então, assim, queres ganhar dinheiro na bolsa com um período de volatilidade, a gente pode fugir da volatilidade ou entrar na volatilidade. Como que a gente foge da volatilidade? Uma operação ali, por exemplo, long and short, a carteira da XP rentabilizou muito bem, 90% aí nos últimos 12 meses. Por quê? Porque a gente foge da volatilidade. Por exemplo, a gente entra um long and short do mesmo setor. Compra uma ação do varejo, vende outra ação do varejo. O varejo caiu 50%, para mim não mudou absolutamente nada. Porque a minha ponta comprada e a minha ponta vendida, o que uma desvalorizou, a outra ganhou. Só que também, se o varejo subir, eu também não ganho. Essa parte, né, o cobertor é curto. Ou a gente tapa as orelhas ou tapa os pés. E nesse caso, de aproveitar a custódia em período de volatilidade para ganhar dinheiro, bom, a gente só quer que a empresa que a gente está comprado valorize mais ou desvalorize menos do que a que a gente está vendido. Então, nesse caso, a gente ganha de uma forma mais consistente na queda, como já mostrou aí a carteira da XP Investimentos, conseguiu acumular aí no período 90%. Hoje está aproximadamente nisso aí, uns 80 e poucos, vai sempre mudando, né? Porque são vários long and shorts feitos, então outra diversificação. Na questão também de aproveitar a volatilidade, a gente pode, por exemplo, fazer financiamento com opções. Por quê? A volatilidade, fortes altas e fortes quedas do mercado nos trazem um prêmio maior de opções. Então, se tu tens uma carteira de investimentos, tu pode fazer um financiamento com opções, colocar aí 1% no bolso da tua carteira, colocar o dinheiro. Caso as ações não venham a subir, colocou no bolso, mês que vem faz isso novamente. Então, são estratégias que a gente consegue utilizar ao longo do tempo. Lembrando, isso é a parte mais importante. Banana com banana, maçã com maçã. Se o investidor está tomando prejuízo, 70% aí, vamos lá, Magazine Luiza, nesses papéis aí que tiveram uma queda muito forte, ele quiser sair, né, 50%, vamos deixar por 50%, tomou 50% de prejuízo no papel, tá com medo, vendeu o papel e quer comprar na renda fixa, quantos anos vai demorar para ele voltar a o que ele tinha inicialmente? Então, o dinheiro, e isso a gente volta no que o Júlio tinha falado, que o dinheiro que está separado para a renda variável, nesses momentos que teve uma depreciação muito grande, ele deve continuar lá. A gente pode até trocar o ativo, mas no momento que tu já tomou o prejuízo e decide sair da renda variável para ir para a renda fixa, bom, aí tu entregou os pontos, saiu fora e vai esperar ali 5, às vezes 6 anos para ter o mesmo poder de compra que tu tinha com aquele valor naquele período. Então, sempre lembre, né? Banana com banana, maçã com maçã. Por isso que
a estratégia da carteira é muito mais importante do que a gente falar aqui como ganhar ou como perder, ou como não perder, né, nessa volatilidade. Gostei muito do que tu falou, Francisco, e realmente converge com o meu pensamento em relação ao investimento. Tudo passa pela questão do planejamento de investimentos. Tu pensou, tenho lá 10 milhões, vou separar 1 milhão para operar, aquele 1 milhão virar 500 mil, tu não vai tirar de lá. Tu vai deixar lá ainda, porque a tua estratégia é realmente buscar aquele 1 milhão, aquele valor é da bolsa. Aquele valor não é do restante da carteira. Então, está preocupado com um determinado ativo porque investiu e acha que cometeu um erro? Beleza, vamos alterar, mas vamos alterar dentro da renda variável. Porque senão, é a mesma coisa, eu gosto de trazer essa analogia assim, de descer de elevador e querer subir de escada. Né? Então, é complicado, vai demorar muito mais tempo para tu subir aquilo que tu desceu. E aí, tempo, né, efetivamente, vai contra o nosso planejamento. Uma das principais falas assim, que eu tenho do Warren Buffett, que ele fala que existem 2 regras nos investimentos. A primeira é nunca perca dinheiro, e a segunda é nunca esqueça da primeira regra, né, que é justamente para tu tomar cuidado em momentos de volatilidade, para minimizar as perdas, que é entre estratégia, que o Francisco abordou conosco, e momentos de alta não deixar passá-la também, né, que vai de encontro exatamente com isso, porque ele diz, para mim fica muito clara essa visão. Interessantíssimo, né, o que vocês comentaram, a gente vê que é um ano de volatilidade. Recentemente, partindo para outro assunto, recentemente a gente teve essa queda do Bitcoin e a gente teve, como o próprio Francisco comentou na fala, o período que o investidor ele acaba saindo, inclusive muitos não têm perfil, acabam saindo numa queda das ações, ingressando em ativos que estão numa alta. Muitos fizeram isso no ano passado, com a queda do mercado de ações, o Ibovespa caiu aí quase 12%, e migraram, né? Migraram para a parte de criptomoedas. A gente tem mais investidor, né? Mais de 10 milhões de investidores em criptomoedas, comparado aí com 5 milhões e 200 na Ibovespa, né? na nossa bolsa, no índice, na bolsa como um todo, na Bovespa, que existe aí desde 1964. Para comentar, eu queria que vocês comentassem um pouquinho mais sobre a questão desse movimento, sobre a questão do Bitcoin e da bolsa, falar um pouquinho mais para esse investidor, aconselhar o que fazer. A gente teve um Bitcoin saindo de 69 mil dólares para 33, 34 mil dólares. O que vocês acham do movimento? Como auxiliar esse investidor que tem um pezinho, que está de olho aí no Bitcoin? Vamos lá. O Bitcoin ele é um ativo deflacionário. Então ele tem uma quantidade X de emissão, que são 21 milhões, tá, de Bitcoins no mundo. Com isso, tá, ele traz uma certa escassez, que os investidores buscam isso no momento que tem tanta impressão de dinheiro no mundo. E eu entendo esse movimento, mas também alerto, porque acaba sendo um movimento exagerado, de altas ali, de mais de 1.000, 2.000, 10.000% em várias moedas, e isso aí me traz algum receio em relação ao efeito manada que a gente conhece dos investidores. É porque quando está sendo muito ouvido sobre aquilo, talvez seja o momento de tu começar a reduzir posição, porque aí a gente já está começando a ver um fim de festa, né? Então, assim, sobre essa transição de pessoas de mercados, entre mercados, eu acho ela importante, eu acho uma maturação para o mercado, mas também fico um pouco receoso, tá? Porque muita gente está entrando sem saber o que está fazendo, como eu falei para vocês. E aí isso aí me traz medo, porque na verdade o dinheiro é um só, né? E ele concorre entre os ativos. Está saindo de um ativo que está depreciado, como a Bolsa Brasileira no momento, que negocia a múltiplos abaixo de 8 vezes, coisa que a gente não via desde 2011, para migrar para o Bitcoin, que está extremamente esticado em termos de valor. Não significa que ele está barato nem caro, tá? Mas significa que ele está esticado em relação a 12 meses atrás. Me traz um receio de que muita gente vai perder dinheiro. E muita gente fica muito confiante com a alta. E na hora que vem a baixa, aí ninguém quer, né? Quando estava 60 mil, Bitcoin é lua, Bitcoin vai para 100 mil, Bitcoin é 1 milhão. Agora que Bitcoin está em 30 e poucos mil dólares, Bitcoin virou inverno Bitcoin, 2022 já era para o Bitcoin. Então é importante a gente ficar antenado nisso, pessoal, porque tem muito efeito manada nos investimentos, para a gente não tomar decisões que vão nos comprometer no futuro, né? Porque quando a gente investe pensando no futuro, pensando num planejamento, pensando em auferir uma renda desses investimentos, e isso precisa ter tranquilidade, precisa ter paz, precisa ter efetivamente um plano. Francisco?
Bom, como o Júlio pediu ali, essa história é muito boa, né? Quando eu fiz a minha pós-graduação, tinha um professor muito bom mesmo, eu não lembro o nome dele. Ele foi funcionário por anos do Banco do Brasil, trabalhava aí com alta renda e afins. E ele contou uma historinha na aula, que eu vou reproduzir elas aqui para vocês. Ele foi lá tirar um xerox. Ele estava comprado em Petrobras, tá? Essa história foi... E aí ele viu o rapaz do xerox entregar um maço de dinheiro para outro. Hoje não é assim. Não sei como é que foi essa negociação. Falou assim, compra Petrobras para mim. E nesse momento que ele viu o cara do xerox pedindo pro... Lembrando, anos 90, anos 80, há muito tempo atrás. Quando ele viu o cara do xerox pedindo para outra pessoa comprar Petrobras para ele, ele percebeu, opa, está na hora de eu vender a ação. Por quê? Essa história elucida muito a questão de todos os investimentos que nós tivemos. Quando teve aí, não foi uma bolha, mas os fundos imobiliários subiram um monte e o pessoal continuou comprando. A gente teve o Bitcoin lá em cima. Então, ninguém quer perder a festa, mas ninguém quer chegar na festa para apagar a luz. Esse é o primeiro ponto. Então, nada contra o cara do xerox, mas a gente tem... num tempo que não tinha WhatsApp, não tinha Messenger, internet estava engatinhando. Alguém chegou lá pelo boca a boca que o cara deveria comprar Petrobras. Ele foi lá sem conhecimento nenhum, sem carteira nenhuma e queria comprar a ação. O que isso faz? Isso faz um movimento de alta, mas eventualmente os investidores institucionais, opa, já está na hora de eu sair. A sardinha está me dando liquidez. Esse é o primeiro ponto. E quando a gente fala de Bitcoin, um dos podcasts que eu ouvi, o Bitcoin hoje ele é muito novo. O Bitcoin não, a criptomoeda é um negócio muito novo. Então, entrando nessa parte que a gente não quer ficar fora da festa, mas também não quer chegar para apagar a luz, existe como diversificar a carteira. A gente pode colocar aí, alguns gestores colocam na sua carteira 5%. 5% do capital todo investido, não tem problema. O problema é o seguinte, tu nunca ouviu nada, nem sabe como funciona, vai lá e compra todo o teu capital com Bitcoin é 60. E aí vai para 33 e tu perdeu metade do trabalho que tu teve para acumular esse recurso, muitas vezes de uma vida toda. Então é essa a questão, a perenidade dos investimentos não se dá pelo boca a boca, e sim por uma estratégia que a gente vai colocar, que o cliente, né, pelo perfil dele, o investidor, ele vê o perfil dele, e aí sim, é interessante alocar em Bitcoin? É claro que é, só que ninguém sabe o que vai acontecer. Então, tu vai dormir tranquilo com 5% da tua carteira em Bitcoin? Se não vai, não põe. Mas se vai, é uma excelente oportunidade. Alto risco, alto retorno. Excelente questão. Acho que Francisco Papers, agregar para o nosso ouvinte, a gente vem vendo papers, vem vendo pesquisas, essa questão do Bitcoin. O próprio investidor, ele, por mais que vocês são profissionais do mercado, por mais que a gente fale para o investidor, olha, compre na baixa, venda na alta, que é fácil de falar, mas a gente vê ano após ano, por mais que conscientize o investidor, essa é uma questão que comportamental precisa ser, né, modificada, digamos assim. A própria questão do Bitcoin, então teve uma queda de 69 mil pontos para 33 mil pontos. Muitos desses investidores saíram da bolsa no passado, foram para o Bitcoin, entraram num período de alta, e aí também agora teve essa queda aí de quase mais de 50%. A gente vê papers, como eu estava comentando, do Morgan Stanley, JP Morgan, falando, né, sobre para o investidor qual o percentual de alocação interessante, né, numa carteira de criptomoeda. E o próprio Francisco colocou, e cabe aqui frisar, em torno de 5%, de 3% a 5%. Por mais que tenha essa volatilidade, quem sabe um período atual, aqueles investidores, lembrando, isso não é uma indicação de compra, né, não é uma sugestão, mas aqueles investidores aproveitando esse momento que ainda não estão em criptomoedas, aquele investidor que tem o perfil, como o Júlio comentou no início do podcast, que a gente sempre seguir, né, a parte de perfil, comentou em certo momento aí da conversa dele, mas aquele investidor que tem um perfil que pode aceitar a parte de tomar mais risco, quem sabe é um momento de ter um percentualzinho ali da carteira, né, em criptomoeda, aproveitando essa queda aí de mais de 50%. Pessoal, a gente está chegando ao fim do podcast. Eu gostaria de agradecer a participação de vocês dois, do Júlio, do Francisco. A gente
tem, cada podcast a gente faz uma brincadeira, né, um bolão, digamos assim, valendo uma caixa de cerveja, essa aposta no final do ano, e cada um que passa aqui a gente pede para verificar um ativo que está de olho, para comentar sobre esse ativo. Lembrando, não é uma indicação de compra ou de venda. O que vocês estão achando interessante no mercado para esse ano 2022? Um ativo, uma brincadeira aí para o Júlio e para o Francisco. Júlio, o que você acha interessante? O que você está olhando que pode andar bem aí em 2022 para a sua carteira aí? Boa, gostei da questão, gostei do objetivo dessa pergunta. O que eu tenho recomendado para os meus investidores, tá, em termos de alocação de carteira, é que eles busquem ter uma carteira bem diversificada e que busquem ter ativos correlacionados negativamente entre si. Tá? Dentro disso, tá, um ponto importante, eu acho a questão do fluxo de caixa, que eu busco ativos que tragam um fluxo de caixa para a carteira e eu olharia hoje, com um cenário de inflação mais elevada, taxa de juros mais alta, para ativos, por exemplo, do setor elétrico. Eu vejo em múltiplos interessantes, eu acho os dividendos bem altos também, né, para o setor, e eu olharia para esses ativos. Você quer que eu diga um específico que eu tenho trago para os investidores? Isso, um ativo. Ativo. É uma aposta, exemplo, no podcast anterior a gente comentou de ativos, eu comentei a própria Eternit e o pessoal que participou anteriormente, ativos linkados ao petróleo, 3R e April, né? Qual ativo? Eu vou trazer então aqui Transmissão Paulista, TRPL4. TRPL4. Então o Júlio, a aposta do Júlio pessoalmente na carteira dele. Francisco, qual ativo tu acredita e por quê? Né, o racional. Vamos lá, o racional. O ativo que eu acredito, por incrível que pareça, é que eu tô de olho já faz um tempo, é a Natura, NTCO4. Não é minha recomendação de tudo. Os outros que eu já... A gente também faz um bolão de brincadeira. O único que não andou ainda é a Natura. Acredito que está muito, pelos fundamentos, está muito depreciado. É um ativo com pouco volume. Então, no momento que ativos com pouco volume começam a subir, uma boletinha grande, né? Uma ordem grande, um grande player entrando, vai dar uma destoada. E o ativo aí tem uma parte de análise técnica para cima, né? Durante esse ano, para rentabilizar aí bastante, né? Se a gente for não só analista técnico, só para, por exemplo, pelo último gap dele tem 80% para subir. Então, tô de olho, é um ativo que tá barato pelos fundamentos, então tô cuidando aí, tô de olho na Natura. Tem performado mal nos últimos meses. Show, Transmissão Paulista e Natura. Então já temos aí 5 ativos legal, um ativo diferente do outro, isso traz bastante oportunidade, isso é interessante. O mercado atual, ele vem dando essas oportunidades. O mercado atual, a gente já comentou, num dos menores patamares aí dos últimos anos. Obrigado a participação de vocês dois, privilégio ter tido. Um grande abraço para todos, valeu!